é formada em Direito pela UERJ e atua como agente de cultura do diálogo, mediando conflitos, facilitando encontros e trabalhando a comunicação não violenta. No final de 2018, lançou o livro Ciranda do Ser, que leva a comunicação não violenta para crianças. A minha convidada no perfil de hoje é a Cristina Lobato. Cristina, muito obrigada pela sua participação no perfil. Vamos começar esse programa explicando para as pessoas que ainda não conhecem, é claro, o que é a comunicação não violenta, em que princípios ela se baseia. Eu quero agradecer inicialmente esse convite para falar de um tema que realmente é minha paixão. E a comunicação não violenta, ela teve origem no princípio da não violência, baseado numa palavra que é ahimsa, que não é do português, que vem do sânscrito, e está muito pautada no movimento que o Gandhi iniciou por essa luta por direitos, por meio de práticas que fossem diferentes, que não perpetuassem a ideia de guerra ou de conflito. Mas como a gente pode pensar no diálogo e em posturas, sim, oferecendo limite, mas com muita generosidade, amor, compaixão. Então tem essa raiz, tanto no diálogo quanto na compaixão. E aí, como é que você, a partir do estudo da comunicação não violenta, resolveu trabalhar com esse tema? Como é que você leva a comunicação não violenta para as pessoas? Inicialmente, eu conheci fazendo um curso de mediação de conflitos. Então, como advogada, era mais uma possibilidade na minha atuação. Eu percebi que era a forma que eu mais me identificava. Então, cada vez mais, a prática como advogada foi ficando de lado e eu fui trazendo não só a comunicação não violenta para a questão do trabalho, como para a minha vida. E quando eu trouxe para a minha vida, eu decidi me reinventar na profissão. Você se coloca como uma pessoa sonhadora, né? Se descreve como uma pessoa sonhadora. Qual é a relação desse seu perfil com a comunicação não violenta, né? De que maneira a comunicação não violenta pode te ajudar a alcançar esses sonhos, né? Sim. Pautada no princípio da não violência, e eu trago até um discurso que é muito conhecido do Martin Luther King, que é uma outra personalidade que também atuava com base na não violência, que fala do sonho, né? Que ele tinha um sonho, eu tenho um sonho, e eu vejo que essa energia é essa força que me move a pensar, assim, todo dia de manhã eu imagino como eu quero que o meu futuro, sabe? Mais do que o possível, eu falo muito do futuro desejável. E eu imagino que nós, seres humanos, podemos construir formas mais harmoniosas, formas realmente que a gente possa incluir as pessoas na sua diversidade, na sua diferença. Eu acredito que podemos construir formas mais colaborativas e o sonhar está muito nesse campo da força, porque sozinha vira realmente um pedaço, né, um recorte, mas quando a gente está no coletivo, isso ganha realmente a construção de algo que a gente pode viver juntos. Interagindo com outras pessoas, né? Uhum. Aí não tem como a gente não pensar em um momento que, não só no Brasil, a gente sempre remete, claro, à nossa realidade, mas também em outras partes do mundo. De uns tempos para cá, a gente tem visto um acirramento de ânimos, né? As pessoas entrando em conflitos constantemente, conflitos de opinião, de política, de religião, em vários setores, e tudo isso muito levado a ferro e fogo. E aí, como então conseguir instalar essa comunicação não violenta na cultura da sociedade e modificar esse cenário? Como levar essa realidade para as pessoas? Sim, esse ponto realmente é o mais importante quando a gente imagina a ideia do Marshall Rosenberg, que foi quem sistematizou a comunicação não violenta. Ele era um psicólogo, nasceu nos Estados Unidos, ele tinha uma questão muito profunda, ele ficava refletindo o quanto por que pessoas, mesmo em cenários muito violentos, em contextos de adversidade, permaneciam compassivas. Ele tinha essa questão. Porque é simples a gente dizer, se recebeu amor, eu vou dar amor. E quando você não recebe, você está num contexto extremamente árido e mesmo assim essa flor, né, brota. Ele tinha essa questão dentro dele. No trabalho da psicologia, ele
exercitava muito uma escuta, esse tema da empatia era algo que fazia parte da rotina dele, mas ele começou a perceber que era importante alguns outros elementos. Foi por isso que ele sistematizou esse caminho, que a gente fala de forma didática, que tem 4 elementos. O quanto que a gente precisa tomar consciência do que é um julgamento, do que é uma avaliação ou do que está realmente sendo percebido pelos seus sentidos. Então, esse é um primeiro passo. O segundo é você estar reconhecendo seus próprios sentimentos. E não é comum a gente ter um vocabulário, né, para falar sobre o que a gente está vivendo. A gente fala tô feliz, tô triste. E quantas palavras a gente tem para expandir nosso repertório e ter mais precisão na comunicação. E às vezes é até mais fácil a gente fazer uma avaliação do outro do que de nós mesmos, né? Exatamente. Tem a questão das necessidades, que é um elo que o Marshall faz uma investigação do que é importante para você, do que é importante para mim, e que, na verdade, a gente tem valores que são comuns. E isso seria nosso elo de humanidade. E, por fim, como a gente se expressa, como a gente faz os nossos pedidos para a gente, para o outro. Quando ele pensou nessa forma, não é só para a gente olhar no aspecto interno. Então, não é só no aspecto intrapessoal. Tem no aspecto interpessoal, então nas nossas relações também, e tem o campo sistêmico. Tem esse impacto. Como a gente vai como a gente vai construir sociedades para que a gente possa pautar também a sociedade na cultura do diálogo. Se a gente pensa hoje nesse cenário tão polarizado, quanto que nessas 3 perspectivas, enquanto ser humano, a gente precisa olhar primeiro para dentro, para as nossas relações e como a gente quer construir a nossa convivência. Então, esses 3 aspectos são importantes porque em cada momento você vai se transformando, se reinventando quando há abertura para isso. A comunicação não violenta é um processo de tomada de decisão. Mas aí uma tomada de decisão individual, de cada pessoa querer fazer essa mudança. Sim, esse despertar mesmo, de muita presença, de um desejo genuíno de estabelecer uma conexão com o outro, independente dos atos que a pessoa tenha cometido. O que é interessante na trajetória do Marshall é que ele atuava tanto dentro de organizações, dentro de escolas, quanto em questões de guerra. E sabe o que ele refletia dessa prática? Que ele achava mais simples trabalhar em contexto de guerra do que trabalhar dentro de organizações. E por quê? Porque ele dizia que dentro do contexto de guerra, você tem muito marcado o que cada um deseja. Dentro das organizações, os conflitos ficam velados. Então, talvez esse nosso cenário em que estão emergindo muitos conflitos, isso seja o nosso passo para olhar e, a partir disso, tomarmos decisões. Como queremos seguir a partir disso? Porque, de repente, pode começar a ficar muito pesado também para as pessoas sustentarem esse cenário e começarem a buscar essa mudança, né? Um ambiente mais aprazível para elas, né? E como é possível? Uma outra estratégia que o Marshall traz é o sistema de apoio. Então, de fato, sozinha é muito mais difícil. Eu falei, do Gandhi, falei do Martin Luther King, que foram figuras. Mas eles não atuavam sozinhos no movimento. Tinha toda uma rede de pessoas que também estavam com eles. Então, atualizando para o nosso cenário, seria você, no seu contexto, contar com determinadas pessoas que você pode ligar e saber que você vai estar falando por 5, 10, 15 minutos, 1 hora, de acordo com o combinado de vocês, e realmente não esperar que a outra pessoa te dê nenhum conselho, não precisa trazer nenhuma solução. É o fato de saber que tem alguém que vai te oferecer uma escuta muito empática, genuína, para que naquele momento você, ao elaborar o seu processo, você já consegue também refletir, tomar consciência, e a partir disso você pode perguntar para outra pessoa. A partir do que você ouviu, tem algo que você queria compartilhar comigo? O que é diferente no nosso dia a dia, é muito comum eu começar a falar, e aí alguém vai trazer o quê? Um conselho, já vai começar a fazer... Já está fazendo essas intervenções o tempo todo, né? Sim. Simultaneamente ao seu discurso, né? Sim, e aí não tem esse processo. Às vezes, quando eu tô falando, é a primeira vez que eu tô me escutando
de fato, esse processo todo faz diferença para que a gente possa, então, estabelecer entre nós uma conexão e ter força. Se eu sei que eu estou indo para uma reunião muito difícil, eu ligo para determinadas pessoas e converso com elas. Se eu preciso tomar uma decisão, eu estou num momento nesse sentido de tomar uma decisão, eu converso com pessoas que eu sei que são o meu sistema realmente que a gente chama de apoio. E, por exemplo, é diferente num contexto de contar com a mãe, com o pai, com algum parente, ou até mesmo com um amigo, porque é mais do que isso, no sentido de você ter um espaço que não vai ter interferência dessas relações. Então é construir... Porque é difícil se manter imparcial também e sem ter aquele ímpeto, né, de intervir quando você tem essa relação muito íntima. Mas você falando, não tem como a gente ouvindo não pensar, por exemplo, na figura de um psicólogo. Em que você pode falar tudo e a pessoa te ouvir calmamente e depois, a partir daí, fazer algum aconselhamento, se você precisar, enfim. E aí, não sendo um psicólogo, como escolher essas pessoas, né, na sua rede de relacionamentos? Na prática que eu venho vivenciando, não necessariamente a pessoa precisa conhecer a comunicação não violenta, mas é preciso que essa pessoa tenha uma abertura para isso, que você possa contar. Ou buscar, depois de fazer um curso, de conhecer a comunicação não violenta, um sistema, um grupo de pessoas. Com a tecnologia, hoje em dia é super fácil, com o WhatsApp, por exemplo, criar um sistema em que estou precisando de uma escuta. Quem pode oferecer? E alguém vai responder, vamos. E às vezes o fato de você escrever uma mensagem, enviar um áudio, isso já acomoda dentro de você algumas situações. Então são recursos, são estratégias. Algo que eu gosto também de fazer, eu tenho cartas. Cartas com palavras de sentimentos, cartas com palavras de necessidades. E às vezes manusear, mapear por meio, né, desse trabalho visual mesmo, tentando reconhecer o que eu estou sentindo, tentando reconhecer o que talvez a outra pessoa esteja sentindo. Isso também já traz espaço para eu ter esse lugar de perceber perspectivas diferentes. Porque quando estamos diante de um conflito, a nossa percepção reduz muito. Então, essas cartas ampliam a possibilidade para enxergar outras alternativas. E são meios que as pessoas deixaram de utilizar, né? As cartas, os diários, você conseguir transcrever o que você está sentindo naquele momento e com o tempo receber a resposta, que é uma coisa pouco a pouco, não é como hoje você deu o exemplo do WhatsApp, e no próprio WhatsApp, às vezes você fala e aquela resposta já é imediata. Não deu muito tempo para reflexão, todo esse processo, né? É mais difícil, e é difícil também para a gente, na correria do dia a dia, abaixar, né, esse ritmo, desacelerar e conseguir fazer essa reflexão, ouvir com calma, né, ter paciência. Tudo isso é um processo na comunicação não violenta. Sim, porque mais do que uma comunicação, uma linguagem, é uma maneira de estar no mundo. E essa linguagem tem a ver com palavras, com pensamentos, com atitude. E um enorme passo é esse reconhecimento de que naquele momento eu não tô no meu melhor estado para dar uma resposta. Então talvez a melhor resposta seja, nesse momento, eu prefiro que a gente agende no momento seguinte. Recebi sua mensagem, vou responder até o final do dia. Pensa em como você pode sim cuidar de uma urgência que talvez você tenha que dar ali, né? Uma resposta. E também cuidar desse espaço. Às vezes tem essas cenas, né, que a gente conta muito. Dominique Barter, que é um inglês que compartilha muito a comunicação não violenta aqui no Brasil e no Rio em especial, porque ele mora aqui há mais de 20 anos. Ele fala que tem momentos que ele pega o celular e liga para alguém, vai no banheiro, liga para alguém e volta pro contexto que ele estava. É aquele caso de urgência. Para se acalmar. Para se acalmar, porque você traz o seu estado de presença. Porque realmente, quando a gente tem, a gente fala do sequestro emocional. Quando algo desperta em você uma emoção muito forte, a tua capacidade de tomada de decisão reduz.
Isso tem a ver com o nosso aspecto físico, né, biológico, o nosso processo evolutivo fez com que a gente chegasse aqui com essa estrutura. E agora a gente quer pensar, nós temos recursos, nós temos realmente estrutura para fazer as mudanças. O que a gente pode, então, enquanto sociedade, construir? Bom, então o que a gente pode, vamos deixar para falar no próximo bloco, porque a gente precisa fazer um intervalo, mas é rapidinho. Não saia daí, a gente volta já já.